Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Bem que o Dia das Mulheres todos os dias, né? Nosso dia é todos os dias. Essas mulheres guerreiras, abençoadas, mulheres virtuosas. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Quero estar pedindo para você abrir a tua Bíblia em Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. Aleluia. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo o mal, guarda a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? A igreja pode se sentar. Nosso socorro vem do Senhor. Amém? Possamos crer nisso todos os dias. Eu não quero dar as boas-vindas a Ana Júlia, já é a segunda vez dela, a terceira já não é mais visitante, já é nossa daí, amém? A pequena Maria, amém? E eu quero dar as boas-vindas também a Sofia, amém? Que é amiga da Rafa. Seja muito bem-vinda aqui à casa do Senhor. A Michelle e o esposo não são visitantes, já são de casa, amém? Mas eu quero também dar as boas-vindas à diretora da noite, amém? A irmã de Anara, com seu esposo, seus filhos. Vocês são muito bem-vindos. Vocês têm um lugarzinho especial no nosso coração. A gente ama muito vocês. Muito obrigada, Jonathan, mais uma vez aceitar o convite, amém? E eu passei mensagem ao pastor para dar uma olhada na agenda. E eu estava orando para Deus, para duas pessoas para estar ministrando nessa noite para as mulheres. E Deus assim falou fortemente pela vida da Janara. Eu falei, amém, Senhor. Passei mensagem, eu falei, espero que a agenda dela esteja disponível. Porque nós sabemos também que a agenda dela é bem corrida. Eu tenho acompanhado lá, mas glória a Deus que ela achou espacinho para estar aqui essa noite, amém? E eu quero já estar devolvendo para Rosângela, para saber da continuidade. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Gostaria já, de chamar o grupo de mulheres, Aliança Eterna, para juntas nós louvar e agradecer ao nome do Senhor Jesus. E também dar um bem-vindo, para todos que estão aqui nos visitando nessa noite. E também um feliz Dia das Mulheres para todas nós, Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Vamos receber o grupo com uma salva bem forte para Jesus, irmãos, porque ele sabe que está na glória. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar um pouquinho então, com isso, irmãos? A bênção chegou. Jesus está aqui com seu poder revestir. O anjo de Deus aqui se adorou. Na minha casa a bênção chegou. Nessa igreja a bênção chegou. Canta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua luz, porque tu precisa. Canta pra Jesus.
Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Compreende toda a sua paz do Senhor Jesus. Amém? Quando nós louvamos e adoramos a Deus, fica perfeito, né? Ficou muito bonito esse louvor qual vocês doaram ao Senhor. Ficou muito bom.
E é tão bom quando você ouve as pessoas adorando a Deus e você sente fortemente a presença do Senhor. Isso significa que há a manifestação do Senhor, né? Então, se alegra o nosso coração, alegra o coração do Senhor também. Agora, não diferente, também não deixando de ser importante o momento de nós adorarmos ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, porque há promessa do Senhor sobre as nossas vidas, quando nós somos fiéis ao Senhor. A palavra de Deus em Malaquias fala assim: fazei prova de mim, que eu virei do céu, ou virei do céu, abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida sobre você. É interessante que quando o Senhor fala que Ele virá do céu e abrirá as janelas do céu, há algo muito interessante para a gente perceber nessa mensagem, porque uma janela, ela só tem a tranca e o domínio para quem está dentro da casa. Para quem está dentro do imóvel, você tem o controle da janela. Eu creio que você nunca colocou uma janela na tua casa com a tranca para o lado de fora, né? E Deus, Ele mostrando isso, que o controle e o domínio, a bênção está sobre Ele, está sobre a mão dele. E nós aprendemos que quando há fidelidade nossa ao Senhor, quando o nosso coração se volta a ser fiel ao Senhor, nós provocamos o Senhor, nós mexemos com o Senhor. E há situações na nossa vida que nós precisamos fazer algo diferente na nossa vida, não é? Porque eu acho que a Albert Einstein falou assim: lucro é aquele que faz a mesma coisa todas as vezes, querendo um resultado diferente. E quem sabe você o ano inteiro, o ano 2025, fez a mesma coisa e não deu um resultado bom. Mas esse ano Deus te convida para fazer algo diferente. E eu quero ler um texto com vocês que está em Gênesis. E eu quero... Glória a Deus. Cadê? Gênesis. Perdi. Glória a Deus. Gênesis 28, capítulo 10. Gênesis 28, capítulo 10. Assim. Diz assim, pode permanecer assim. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-las como seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde que fores, e farei voltar a esta terra, porque não desampararei até cumprir aquilo que lhe te referido. Versículo 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e ergueu uma coluna sobre o topo tornou azeite. E ao lugar, cidade outrora que chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada,
que empreendo e me der para comer e roupa que me visto, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ergui coluna será a casa de Deus. Amém? E de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Glória a Deus. É um texto longo, irmão, mas eu gosto. É importante nós lermos para vocês terem uma noção do que estava acontecendo naquele momento ali. Nós vemos Jacó, que ele estava em fuga. Quem sabe da história, ele estava em fuga. Ele saiu fugido da sua casa e provavelmente ele saiu com aquilo que ele podia levar nas suas mãos. Mas nós vemos que quando ele chega nesse momento, a palavra diz que ele deita lá, ele dorme, descansa, mas ele tem uma visão de Deus. Deus fala com ele, Deus lembra as promessas sobre a vida dele, Deus fala que vai ser com ele, aonde ele estiver e tudo. Quando Jacó acorda, ele não pensa duas vezes, em duas coisas. Ele ergue um altar e oferece um sacrifício ao Senhor. Quem sabe, aquele momento ali, o óleo, o azeite que ele carregava, o azeite era uma moeda de troca valiosa antigamente. Naquela época o azeite era usado para remédio, para curar feridas, para alimento, para lamparinas, tinha várias utilidades do azeite. O azeite era uma moeda muito valiosa de troca naquela época. E quem sabe ele saiu, provavelmente ele saiu com o que ele podia carregar em suas mãos. Mas quando ele teve a visita de Deus na vida dele, a confirmação das promessas sobre a vida dele, ele não pensou duas vezes, irmãos. Ele ofereceu a melhor oferta para ele. E às vezes o que falta para nós chamarmos a atenção de Deus é uma oferta de sacrifício. Quando fala uma oferta de sacrifício, não é um dia que nós estamos com a conta tudo certo, com o tanque do carro cheio e todas as coisas certas. A oferta de sacrifício, às vezes é naquele dia que nós não sabemos aonde tirar. Mas quando nós confiamos em Deus, e o dízimo e a oferta é questão de confiar e ter fé, nós mexemos com o Senhor. Por isso que vocês veem, quem sabe testemunho, conhece pessoas que testemunham e falam assim: eu dei uma oferta, eu dizimei, Deus tem abençoado bem, tal. E é real isso, irmãos. Porque Deus atenta primeiro para o coração do ofertante e não para a oferta. Jesus mesmo no momento de oferta lá, a palavra diz que muitos levavam várias ofertas, em quantidades boas. Mas o que chamou a atenção de Jesus foi a viúva, porque a viúva deu do seu sustento, tudo que ela tinha. Era uma oferta de sacrifício dela. Ela não pensou no outro dia como ela ia comer, como ela ia beber, não. Ela ofertou-se. E a oferta era uma atitude de fé, né? Obediência, dízimo e fé. Obediência e fé. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos falando do Senhor. Do reino espiritual, eu sou obediente ao Senhor, porque eu confio no Senhor. E em nome do Senhor Jesus, que esse ano tua vida financeira venha ser diferente do ano passado, em nome de Jesus. Eu creio que se você seguir esses princípios da palavra de Deus, de ser fiel nos dízimos e oferta, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Mas primeiro isso tem que nascer no teu coração. Não é porque você está ouvindo, não. No teu coração tem que ter fé e a confiança no Senhor. O Senhor pode todas as coisas. E aí vai acontecer. O mais triste, sabe o que é, irmãos? Eu presenciei muitas vezes na igreja pessoas que viviam 20, 10, 15 anos do Evangelho, 30 anos e não morriam. E pessoas que chegaram na igreja e com 2 meses, Deus começou a abençoar. E aí um dia eu perguntei para Deus e falei assim: Deus, o que está acontecendo? Tem gente que chega na tua casa recentemente e o Senhor começa e outros. Aí o Senhor falou assim: o segredo está no coração. O coração, a intenção do coração é esse que o Senhor esconde. Abel e Caim tinham 2 ofertas. A oferta para o Senhor era uma oferta. Ele não olhava para a oferta, mas ele olhava para a intenção do coração. Por isso que ele se agradou de uma oferta e se entristeceu pela outra oferta. Um estava ofertando de todo o coração
porque ele queria louvar a Deus, adorar a Deus. O outro estava ofertando, quem sabe, só porque o outro ofertou, e querendo às vezes aparecer. E o Senhor falou assim: não se acredita, mas eu creio que em nome de Jesus, esse ano é um ano de romper. A nossa igreja está num propósito de céus abertos sobre a nossa vida. E quando nós temos céus abertos sobre a nossa vida, nós temos uma ligação direta com o Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Jesus, e queremos, Senhor Jesus, neste momento, Pai, te louvar, te adorar com as nossas ofertas, nossos dízimos, Pai. E Senhor, eu creio, Pai, em nome de Jesus, Pai, pessoas, Senhor Jesus, que nessa noite querem, Pai querido, e tem colocado na presença do Senhor, Pai, o desejo de romper esse ano, Pai, o desejo de, quem sabe, montar o seu negócio, o desejo de, Senhor, servir mais ao Senhor com as ofertas, dízimo, Pai, Senhor, o desejo de abençoar pessoas que estão necessitadas, Pai. Eu creio que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que antes mesmo de nascer no coração, Pai querido, dessas pessoas, nasceu no seu coração, Pai. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que teu Espírito Santo guie, dê direção, entendimento, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor Jesus venha ser honrado, glorificado, exaltado através de cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode trazer sua oferta, seu dízimo, em nome de Jesus. Sem cessar, ele venha, dia e noite, sem cessar, ele venha, dia e noite, sem cessar, ele venha, dia e noite, dia, sem cessar, ele venha, dia e noite, dia, sem cessar.
Aleluia. Você que pode, coloque-se de pé para mais um momento. Estaremos louvando o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou, eu poderia te oferecer tudo que tu és. Aleluia. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo só da tua flor. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa
Eu encontrei o
Silveira quer estar já convidando a Janara, amém? Estou de pé, vamos estar ouvindo por ela. Glória a Deus. Amém. Pegue suas mãos, vamos estar orando por ela. Creio que o Senhor já falou com ela, que ela venha transmitir a nós. Nós já recebemos a presença dos dois, a presença do Senhor. Agora possamos fazer atentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Pai, porque o Senhor já falou conosco através dos louvores, Pai. Pai, nós queremos ouvir um pouquinho mais profundo agora, Pai, através da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha usar, Pai, Pai, Santo Deus, a Tua serva, Pai, nessa noite, para transmitir tudo aquilo que virá do Senhor, Pai, para os nossos corações. E que possamos estar, Pai, com a nossa mente e com o nosso coração aberto, para receber tudo aquilo que virá do Senhor sobre as nossas vidas essa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir uma bênção, Pai, sobre a vida, sobre a família da irmã Janara, Pai. Enquanto ela está aqui ministrando, Pai, a Tua palavra, que o Senhor venha acampar os Teus anjos ao redor da casa dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar aquele lar mais e mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Vou iniciar a leitura aqui para os irmãos poderem sentar. Pode abrir a sua Bíblia em Marcos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 7. Marcos 7:31. Ele vai falar assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram um surdo que falava dificilmente, e rogaram que lhe impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos no seu ouvido, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Então hoje eu quero trazer para os irmãos essa palavra que o Senhor tem falado bastante no meu coração. Há algum tempo já foi uma campanha, né, que o pastor fez sobre essa palavra. Efatá. Vocês vão entender ela no decorrer. Antes eu quero estar agradecendo a pastora Carla pelo convite, ao pastor seu esposo, né, que confiaram mais uma vez em eu estar aqui, aos irmãos aqui da igreja, os irmãos que eu já conheço, os que eu não conheço também, Deus abençoe a cada um. Ao meu esposo que hoje pôde me acompanhar, a gente sempre está indo para um lado e eu para o outro quando eu saio, nunca bate, está junto, mas hoje deu certo. Só está faltando a Nádia aqui, mas deu certo. Então hoje eu quero falar sobre essa palavra para vocês. Quem já tinha prestado atenção nessa palavra na Bíblia? Efatá. Já tinham visto? É uma palavra bem pequena e ela só vai estar registrada no livro de Marcos. Nos outros evangelhos não está. E por que ela é tão importante para nós? Eu acredito que o Senhor deixou ela ser escrita somente nesse livro para que a gente pudesse entender o significado dela e a importância dela. Então hoje eu quero trazer 4 pontos para os irmãos. Primeiro ponto, dentro desse texto: silêncio e isolamento. Para a gente prestar bem atenção nessas partes. Segundo ponto, toque e intimidade. Vocês viram que o Senhor, Ele tira aquela pessoa para um lado, para um cantinho. Terceiro ponto, um efatá espiritual. Que a gente possa aprender isso hoje. E o quarto ponto é a ativação
oração e ação. Efatá, ele significa seu tudo em todos os dias seja aberto em todos os níveis. Efatá quer dizer eu crio enquanto eu falo. Antes desse texto ser escrito, quando Deus decidiu criar o mundo, ele já usava o efatá, porque ele criava enquanto ele falava, eu haja, eu crio, haja luz, haja terra, haja separação, haja os luminares, e assim o Senhor foi declarando o efatá. E essa palavra, ela não é qualquer palavra, ela não está aqui dentro dessa palavra de Marcos 7 por acaso, ela está aqui como um rumo para nós. Então, o primeiro ponto aí que eu quero trazer é sobre o silêncio e isolamento. O que seria hoje esse silêncio e isolamento que eu quero trazer dentro dessa palavra? O que te cala perante o Senhor? A vergonha, de repente o pecado, né? Aquele homem lá em Decápolis, ele não ouvia. Ele era surdo e ele também era gago. Então, acredito eu que ele não sabia pronunciar quase nada devido a ele não ouvir. Então, hoje, trazendo para essa realidade nossa, o que tem silenciado nós perante a Deus? Né? O que tem silenciado nós com Jesus, com o Espírito Santo, o que tem te afastado? E dentro desse mesmo ponto, eu quero deixar o Salmo 32 para os irmãos lerem. É um salmo muito importante, que ele vai cair certinho aqui, que ele fala assim, ó, é a felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não é engano. Se você for ler no Salmo 32, ele vai falar sobre o pecado que ele é revelado ao Senhor. Nós, todos os dias, pecamos. Todos os dias. Não há aqui quem não peca. Né? Todos somos pecadores, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ele veio para me salvar. E o que eu quero trazer dentro desse silêncio, dentro desse isolamento? É que esse pecado, as suas falhas, as nossas falhas, elas precisam ser levadas diante de Deus, não importa qual seja. O Senhor ele não está para nos julgar e nos condenar, mas Ele está para ter misericórdia daquele coração quebrantado e contrito. Como o Senhor se alegra de um coração quebrantado e contrito? Então é isso que o Senhor quer de nós nesse primeiro ponto, que nós possamos levar a Ele, que esse silêncio não venha nos separar de Deus. Aqui no segundo ponto, o contato e a identidade. Quando o Senhor tira da multidão, às vezes a gente se sente um pouco isolado, um pouco não dentro do contexto ali, de repente do teu trabalho, dentro da tua própria casa, mas tem horas que o Senhor precisa tirar a gente de um ladinho da multidão para Ele poder trabalhar conosco. Aquela cura desse surdo e gago, ele não foi perante a multidão. Nem toda a cura emocional, espiritual, da carne, ela vai ser na multidão. Às vezes vai ser só dentro do seu silêncio com o Senhor. E eu vejo a importância desse contato, dessa intimidade com Cristo, porque quando a gente está com muitas vozes, às vezes você não ouve o que é necessário, que é a voz do Pai. Às vezes o Espírito Santo está tentando falar algo para você atentos, mas você não consegue ouvir porque você está fadigado, dando ouvido à sua ansiedade, de repente a raiva, de repente algo que te aflige. E isso não é bom, irmãos. Nós precisamos nos retirar. O Senhor, quando Ele foi curar esse surdo e esse gago, Ele retirou ele. Retirou ele do lado. E fez o toque, a intimidade. Já imaginou o Senhor tocando em você? Eu não sei se de repente uma surdez espiritual, ou é só visão que não consegue ver as maravilhas. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Mas hoje eu tenho certeza que o Senhor trouxe essa palavra como ensinamento para que o efatá venha acontecer nas nossas vidas. Aleluia! Para que o efatá venha liberar
aqui nessa palavra, como eu disse ali no início, eu crio enquanto falo. Nós precisamos entender que a nossa palavra ela tem poder de bênção ou de maldição. Tudo que você pronuncia, tudo, durante o dia, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, ele vai servir como bênção ou como maldição. A palavra ela é tão poderosa que o Senhor criou todas as coisas somente falando. Glória a Deus. E é isso que o Senhor quer nos mostrar. Isso aqui é uma chave, que a hora que nós entendemos isso, isso vai virar a chave na nossa vida. É não murmurar, é ter raiva e não falar, não brigar. A palavra nossa ela é muito importante. Ela diz, a palavra mostra quem somos em Deus. E nós precisamos ser a diferença do nosso falar aí fora. Então esse contato, essa intimidade, ela é muito importante com o Senhor. Esse efatar espiritual que eu quero trazer aqui, ele vai falar sobre uma ação. Sobre como Jesus ordenou a cura. Ele tocou nos ouvidos, ele cuspiu e tocou na língua. Você vê que maravilhoso, irmãos? É a única vez que o Senhor faz isso dentro da palavra. Porque cada um que o Senhor tocou e curou foi de um jeito específico. Então, assim, não podemos achar que o que deu certo para a irmã vai dar certo para mim. O que Deus abençoou o irmão vai ser igual para mim. Não. Cada um de nós, o Senhor criou dentro de um propósito, com uma individualidade. Então, o que o Senhor fez para mim, de repente, não vai fazer igual para a pastora Carla, vai ser diferente. O toque nela vai ser diferente. É a única passagem que o Senhor vai colocar o dedo no ouvido dele e vai cuspir e vai tocar na língua dele. Não existe outro milagre que aconteceu igual a isso. E a maioria dos milagres da Bíblia, ele vai trazer sempre um toque diferente. Então, dentro de você, dentro da sua casa, sempre vai haver um toque diferente do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a gente tem que estar atento. Ele toca no ouvido e na língua, significando a intimidade. Você imagina que, como que alguém vai cuspir no chão e vai tocar na sua língua? Naquele momento, o Senhor estava abrindo, dando uma palavra de ordem, efatá, abra-te. Todas as cadeias que estavam prendendo o ouvido, cadeias espirituais, toda a cadeia que estava prendendo a língua, o Senhor tirou naquele momento somente falando uma palavra. E se a gente for analisar isso, é surreal, irmãos, porque todos nós precisamos desse efatá na nossa vida. Como que o Senhor vai fazer na sua vida e na minha? Eu não sei, mas eu creio que esse efatá hoje vai acontecer. Para as mulheres que estão aqui, para os homens que estão aqui, hoje é um dia específico das mulheres, né? Mas parabéns aos homens também, por estar junto, por ser companheiro, por estar presente, né? Isso é muito importante. E eu sei que o efatá do Senhor, ele vai alcançar todos nós. Glória a Deus. Então, no efatá espiritual, ele quebra mordaças, legalidade, opressão e surdez. Aquele efatá naquele homem, ele foi algo espiritual, irmãos. Porque quando o Senhor estava falando, tocou nos ouvidos, cuspindo, tocou na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: efatá, abra-te. Eu li para vocês o que é efatá, vou repetir. Seu tudo, em todos os dias, seja aberto em todos os níveis. Ou eu crio enquanto falo. Ou é uma palavra de ordem dada no mundo espiritual. Então aquele homem tinha algo que eu aprendia. Ele tinha uma corrente, ele tinha uma legalidade sobre a vida dele, ele estava aprendendo ele. E o Senhor, naquele momento, naquele toque, o Senhor quebrou tudo. Tudo. Ele saiu ouvindo e saiu falando. Se vocês forem terminar de ler o versículo, ele vai falar que logo abriram-se os olhos e os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. Aqui tem um outro ponto: prisão da língua. Se desfez e falava perfeitamente. Então, além do Senhor ter quebrado tudo, o Senhor mostra que havia uma prisão. Às vezes estamos cegos, mudos e surdos, e estamos vivendo numa prisão. O que nos aprisiona?
Pode ser qualquer coisa, Jesus. Pode ser uma ansiedade, uma depressão, um vício, uma TV. Qualquer coisa pode nos aprisionar e nos fazer ficar em silêncio e no isolamento com o Senhor. Mas que esse fatal hoje, que a mesma palavra dita lá no passado, venha ser uma abertura na vida de vocês. Porque nós precisamos aprender a declarar a palavra falada. Se você for ver Salmos, são orações faladas. Esses dias a gente estava numa campanha de 10 dias. E essa campanha era um jejum e oração de 10 dias. E dentro dessa campanha eu fui ler Salmo 119. E eu estava buscando por aquilo. Daí eu pensei assim, meu Deus, alguém já escreveu tudo que eu estava sentindo, que era o Salmo 119. Então assim, era a minha oração, o Salmo 119 inteiro. Eu falei assim, como pode? Alguém já escreveu o que eu estou sentindo. Então tudo que está aqui já se passou ou vai se passar com você. A palavra falada, os milagres vividos, você vai receber. E eu fiquei tão impressionada porque eu já tinha lido o Salmo 119, porém não naquela intensidade. Às vezes você passa batido e não prestou atenção, daí você volta lá e a gente vê. E essa campanha que a gente fez foi uma bênção, porque eu estava pedindo para o Senhor duas coisas. E no último dia dessa campanha, o Senhor me deu uma ideia, porque uma dessas coisas que eu pedi era criatividade. E o Senhor me deu uma ideia, essa ideia assim, foi tão gloriosa, foi uma ideia simples, mas eu nunca tinha pensado naquilo. E foi assim uma abertura de olhos, tanto para mim quanto para o meu esposo. E foi uma bênção, irmãos. Então, esse afatá, ele vem para transformar a vida da gente. Busque com jejum e oração. Tem um hino que eu gosto muito, que fala assim... que já não se fala mais do céu, já não se fala sobre oração, sobre santificação, mas para que esse afatá venha acontecer na nossa vida, nós precisamos de santificação, de oração. Não há para onde fugir, não vai receber se não tiver isso, irmãos. Não recebe. Às vezes a gente fica tanto tempo dentro da igreja tentando alguma coisa, mas a gente não consegue porque a gente não se doa. Porque a gente não faz o que é necessário fazer. E assim, não é que a gente tem que fazer para o Senhor fazer. Não é isso. Mas é que o Senhor precisa ver a qualidade que a gente está oferecendo para Ele. A qualidade. Olha, esse grupo que eu tenho, que ele vai tratar só de jejum e oração. É um grupo que o Senhor me deu assim, no estalar de dedo, por algo que eu... estava atendendo uma moça e o Senhor me deu esse grupo. E hoje essa moça não está no grupo, mas esse grupo tem tanta gente. E tanta gente contando bênçãos. Por quê? Por causa do jejum de oração. É um grupo só para isso, irmãos. E um dá força para o outro. E daí teve um que a gente entrou agora, que só entrou 3 pessoas. Porque ia ser uma busca mais intensa. E eu nunca tinha feito um jejum dessa maneira. Nenhum de nós 3 participou. E assim foi algo impressionante, o quanto o Senhor sustentou a nossa vida diante desse jejum e dessa oração. E hoje não se ouve mais falar sobre isso, mas é necessário a igreja descer em oração e descer em jejum, para que se alcance o efatá verdadeiro do Mestre. Então aqui Jesus ordenou a cura, né? O efatá quebra mordaças, legalidade, opressão e surdez. Você declara, enquanto você declara, você ora. Enquanto você ora, você santifica, você jejua. É o passo, irmãos. Oração, jejum e declarar. Lembre-se que nós temos uma arma mais poderosa do que todos os países que estão em guerra, que foi a palavra dita. O Senhor criou todas as coisas falando somente age. E nós temos esse poder. Vocês sabiam que a voz é algo que ainda não foi explicado? A voz que você falando, não tem explicação isso aqui cientificamente. Sai, simplesmente sai. Não tem explicação.
Não tem como falar assim, foi uma moleque que encostou aqui na outra, na faringe e saiu. Não, a voz não tem explicação. Por isso, ela é uma arma que não tem explicação, porém, ela é eficaz. E o ponto 4 aqui, que seria a ativação, irmãos, é o resultado. A parte mais bonita que o Senhor vai fazer aqui vai ser o suspiro, que vai falar assim: e levantando os olhos para os céus. Esse aqui é Jesus. Jesus levantou os olhos para o céu e suspirou. É isso aqui, ó. Foi o sopro de Jesus. Esse sopro, ele é ruach em hebraico. E esse sopro ele quer dizer força, fôlego de Deus, que quebra pecado, maldade e corrompe toda a fortaleza de legalidade do mal. É esse sopro que nós temos que estar atento a ouvir. Porque quando o Efatá acontecer, quer dizer que o sopro de Deus entrou. O Espírito Santo conseguiu transmitir esse sopro dentro de você, que essa força é vida. Quando a gente foi criado, quando o Senhor criou Adão, Ele soprou em suas narinas. Então é vida. Quando a vida entra, tudo se transforma. Se o Espírito Santo entrar e fazer morada, ninguém mais vai ser igual. Se antes tinha um pecado que segurava, que isolava, que deixava em silêncio, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Se antes tinha uma ansiedade, antes tinha uma depressão que segurava, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque é isso que o Senhor quer ensinar. O Senhor vai nos ensinar a usar essa palavra aqui, irmãos. Isso aqui não é só uma Bíblia escrita, não é só palavras. Até o diabo sabe usar isso aqui. Usou a palavra contra Jesus quando ele foi tentado no deserto. Ele usou toda a palavra, ele não falou nada do que está fora escrito na Bíblia. Nada. Então nós precisamos aprender a manejar essa espada. Esse sopro, ele vem, primeiro nos ouvidos, que se abrem. Então o ouvido se abrindo, ele vai trazer o quê? Um discernimento. O discernimento chegando, depois a língua se solta, que vai trazer a profecia. É o que nós falamos. Se nós ouvirmos e temos discernimento que estamos ouvindo a voz do Senhor, nós vamos profetizar coisas boas. Eu vou chegar na minha casa e vou dizer: em nome de Jesus, a minha família está curada. Em nome de Jesus, aquele emprego é meu. Um efatá sobre a minha vida espiritual. Efatá sobre a minha mente. Eu não sei qual que é a amarra que segura. Mas hoje, nesse mundo que a gente vive, a batalha mais severa, não digo para 100%, mas eu digo para uns 99%, é a batalha da mente. É um campo de guerra, a batalha da mente. Porque o inimigo age astutamente ali, para que você fique tão cego, tão perdido em tantos problemas, dívidas e tudo mais, e você não escuta o ruach do Senhor. O ruach fica guardado ali do teu lado, o Espírito Santo está com você, mas você já não ouve mais. Então, nós precisamos que esse discernimento chegue, ouvir o que vem de Deus. O ouvido se abre, a boca governa sobre as circunstâncias. Então, quando o teu ouvido se abrir para as coisas do Senhor, a boca vai governar para a bênção e não para a maldição. É isso o mais importante. É o que o Senhor quer nos trazer. Ouvir. Hoje, a gente está falando da história de um surdo que teve um efatá sobre seus ouvidos, onde o Senhor tocou os seus ouvidos e ali aconteceu um abate. Mas hoje o Senhor traz isso para nós, porque nós precisamos ter esse efatá no nosso ouvido. Quem que você está ouvindo? Quem que você está ouvindo? A vizinha? Os seus pensamentos? De repente aquela pessoa que... Sempre tem aquela pessoa que isso é negativa, né, do lado da gente. De repente no trabalho, nada vai dar certo. Quem que você tem ouvido? Nós precisamos ter esse discernimento de ouvir somente o Pai. De repente sair do campo e falar: Senhor, eu quero te ouvir. Mas antes disso, precisamos fazer uma análise de nós mesmos. O
que eu tenho errado? Senhor, eu tenho errado nisso. O Senhor pode perdoar? Depois que nós trazer aos pés, trazer ao altar do Senhor, toda a nossa vida diária, nossos pecados, e a gente se corrigir daquilo, é o primeiro passo, irmãos. Não há libertação sem essa confissão. Não tem como. Muitos falam aí somente de bênçãos e tudo, mas as bênçãos vêm com certeza. Só que é necessário isso. Então eu deixei um passo aqui que seria ouvir, discernir e declarar. Porque se eu ouço de repente um pensamento ruim, um exemplo, não vai dar certo, não vou conseguir fazer aquilo, e eu estou discernindo aquela voz, estou ouvindo, daí eu vou repetir, acho que eu não vou conseguir mesmo, não vai dar certo. Então nós precisamos dar os nossos ouvidos para o Senhor trabalhar. Que nessa noite esse efatá desça como essa abertura sobre vocês mulheres, sobre vocês homens, que desça como uma chave que possa abrir realmente sua mente, e que hoje você saia ouvindo somente a voz do Senhor. Se você possa sair daqui declarando. Eu fiz uns desses aqui, o Lucas vai entregar para vocês. Aqui é meu decreto diário, efatá. Eu coloquei aqui o versículo que a gente trabalhou. Daí vai ter ali o ponto 1, efatá sobre a minha mente e ouvidos. Vai ter as declarações embaixo. Sobre a minha voz e propósito. Sobre meus caminhos e portas. Como praticar hoje? Então assim, aqui vai falar assim: ao enfrentar o desafio, não murmure. Pai, olhe para o céu, reconheça a fonte. Quem que você está ouvindo? É Deus ou é um pensamento do inimigo que está colocando? E comande efatá, a palavra da autoridade que muda a atmosfera ao seu redor. Glória a Deus. Então, aprenda isso daqui. Quem eu estou ouvindo? E declare. Um exemplo: efatá sobre a minha mente e ouvidos, certo? Para quem tem muita guerra espiritual. Efatá sobre os meus ouvidos espirituais estão abertos. Eu ouço e reconheço a voz do meu pastor. Nenhuma confusão, medo ou acusação terá morada em meu entendimento. Minha audição é curada para que a minha visão seja clara. Declare isso em voz alta. Não tenha medo de falar. Pare de ficar orando só em pensamento. O inimigo precisa ouvir que você aprendeu a manejar essa palavra. Então declare sobre a minha voz e propósito. O que eu quero? Efatá. Minha língua se solta para falar com clareza, sabedoria e graça. De repente, coloque esse efatá na hora que estiver indo para o trabalho, indo trabalhar ou indo para a escola. Você que aqui tem adolescente, faça isso. Não dê a voz ao inimigo e declare o efatá sobre a sua vida. Quando esse efatá foi falado, foi ligado no mundo espiritual. Então ele ecoa até hoje. E quando nós repetimos essa palavra de Jesus, o universo entende, o mundo espiritual entende que nós estamos declarando algo que já foi o Pai que declarou. Então essa palavra, ela tem todo o poder e autoridade. Todo o poder e autoridade para soltar as prisões que você vive. E nós vivemos em prisões diárias. Sempre tem alguma coisa para nos afligir. Eu digo que é uma luta sem fim. Enquanto estivermos vivos, o inimigo não vai parar de lutar e nós também. Então é uma guerra sem fim até a volta do Senhor, ou até o Senhor nos levar. Então você precisa estar sempre como um bom soldado, sempre entendendo o que o Senhor quer, sempre manejando bem a palavra. E a partir de hoje declare: esse efatá, eu crio enquanto falo. O que você tem criado dentro da sua casa, com os seus filhos, com o seu esposo? O que você tem criado? Bênção ou maldição? De repente está vivendo muitas brigas? Declare efatá, essa briga acabou agora. Toda essa contenda acabou agora. E assim você vai trabalhando. Tudo que você fala é ligado ao céu. Tudo. E tudo que você fala aqui, que você desliga aqui, é desligado lá também. Então é uma via de mão dupla. Você fala, liga, você fala, desliga, e assim vai.
Então nós precisamos saber o que a gente está ligando. E essa palavra tem mexido muito comigo, eu tenho usado ela sobre a minha vida. Porque todo dia a gente aprende. Todo dia a gente aprende um pouquinho dentro dessa palavra. Todo dia ela se renova. Esse efatá, ele é algo que é uma chave tão grande, que a hora que nós aprendemos a manejar isso, nada vai segurar você. Porque você está ouvindo a Deus. Esse efatá, ele não abre para qualquer coisa, entenda. Ele vai abrir um canal entre você e Deus para que haja uma intimidade, para que você saia do isolamento, para que você tenha esse toque divino, para que você mantenha intimidade. O efatá, ele é essa palavra, conexão com o Senhor. Então pode falar sem medo, pode declarar sem medo, que não vai abrir porta ruim, vai abrir porta para que o Senhor venha falar dentro dos seus ouvidos, para que ele venha acontecer essa limpeza dentro dos seus ouvidos. E eu creio que o Senhor vai abençoar a vida de cada um. Eu queria pedir para o Lucas, entregando para as irmãs as lembrancinhas. Eu coloquei então um desse aqui para cada um. Vou colocar uma balinha para vocês, de presente. Para que o Senhor venha abençoar cada dia mais a vida de vocês. Dizer que é um prazer estar aqui, que é um prazer levantar e falar do nome do Senhor. E que é um prazer trazer esse ensinamento, porque ele não é um ensinamento para vocês, é algo que eu já aprendi. Porque tudo que vem aqui, ele parou aqui primeiro, foi aprendido e depois a gente lança. Então, que o Senhor venha realmente abrir essa visão espiritual para vocês, seus ouvidos, seus olhos, em nome de Jesus. Eu declaro efatá sobre a vida de cada um que aqui está. Que esse efatá vai fazer diferença na vida de vocês. A partir de hoje, vocês sabem, declarem efatá sobre a minha vida. Em nome de Jesus, tudo que vocês ligarem no céu, no Senhor, sobre dentro desse efatá, será bênção na vida de vocês. Recebam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui também, falando para a pastora Carla, que a gente tem esse grupo. Ele é um grupo de jejum e oração. Se alguém quiser participar, será bem-vindo. Depois eu mando o link para a irmã. É um grupo onde todo mundo se ajuda. Tem de todas as denominações. Todas, tem católico, tem crente, tem não crente, tem de tudo ali. Mas tudo numa busca só, que é buscar o Senhor. Então é um grupo bem importante, que tem sido uma base bastante grande para nós nesses últimos tempos dessa parte da santificação. Depois eu mando para a irmã, se alguém quiser entrar, será bem-vindo. E eu quero estender mais uma vez meus agradecimentos. É isso que eu tinha para falar para vocês, irmãos. É uma palavra breve, porém eu acredito que o que era para ter sido entregue foi entregue, que era este comando. E a partir de hoje vocês sabem desse comando. Então que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Que seja a bênção, né? E eu também quero falar para os irmãos que eu e meu esposo atendemos casais. Somos terapeutas com foco e ênfase em casais, porém eu tenho mulheres também. Mas se vocês precisarem, tem o meu telefone dentro desse cartãozinho que foi entregue para vocês. E estamos aí, servindo o reino. A gente trabalha com 100% da palavra. Então todos os nossos atendimentos, quando é o casal, eu atendo a esposa, meu esposo atende o esposo e a gente faz um trabalho em conjunto. E quando é só a mulher, daí é eu que atendo. Tanto da parte só de casado, dificuldades de casamento ou não, né? Seja pessoal dela. Mas está aí meu telefone, se vocês quiserem me indicar, quiserem falar sobre mim, tá aí com toda a minha dificuldade. Eu falei na última vez, né? Eu contei meu testemunho sobre como que Deus trouxe tudo isso na minha vida. E estamos aí, trabalhando com o Senhor. Corrido, sim, mas creio que dentro do propósito que o Senhor quer de nós. Então, acredito que quando a gente está dentro da vontade do Senhor, por mais que fique tudo difícil, o Senhor dá graça para que a gente passe tudo, né? Então, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, passar para a pastora Carla. Amém.
Amém? Fica aqui, Diana. Amém? E que vocês possam receber nessa noite tudo que veio do Senhor, que possamos ser uma mulher sábia, possamos chegar na nossa casa e declarar a bênção. Amém? Que a nossa boca venha sair só bênção para as pessoas ao nosso lado, as pessoas próximas a nós. Amém? E a gente fez uma lembrancinha para você, muito amor e carinho. Amém? Amém? Quero agradecer a presença de cada uma que contribuiu com o nosso café aqui. Vocês são muito importantes. Quero agradecer tremendamente também a vida da Rô, sempre está ao meu lado, sempre que a gente bota um desafio ali, ela está ali, a gente sofre, mas a gente consegue, né, amor? A gente é peleja, mas estamos aí. A vida da Milena, que nos ajudou nos ensaios essa semana. Estávamos todas engripadas. Cadê a Bia? Bem roucas, mas conseguimos, né, Bia? Glória a Deus que a gente conseguiu, para honra e glória do Senhor, amém? Eu quero estar pedindo para vocês se colocar de pé. Vamos estar orando. Logo depois ali você vai estar entregando uma lembrancinha para cada mulher. Foi feita com muito amor e carinho para cada uma de vocês, que vocês possam receber. As nossas adolescentes também vão receber lembrancinhas. Elas estavam assim, será que a gente vai receber ou não? Amém? Eu quero estar convidando o pastor para estar orando pela vida das mulheres, já falando e oração alternando do culto. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Receberam a palavra de Deus? Amém? Um alimento puro, único, né? Deus sempre nos surpreende. Que venhamos guardar essa palavra, esse alimento que o Senhor nos serviu aqui nessa noite. Que Deus continue usando poderosamente a vida da Janara, né, do seu esposo, dessa família que tem se colocado na brecha. Eu confesso para você, Janara, que na última vez que você pregou aqui, aquela palavra ficou, acho que um mês mais ou menos, batendo no meu coração. E nós que pregamos e estamos nesse propósito de falar com Deus, quando a palavra ela é certeira, né? E eu não esqueço, todo momento, desde aquela vez, não sei quanto tempo você pregou aqui, mas aquela palavra a respeito de nós estarmos dispostos, né? Estar disposto. E foi marcante para mim aquela palavra. E essa palavra de hoje também não é diferente, porque Deus sempre nos surpreende, amém? Eu quero orar especialmente pelas mulheres também, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus Pai, nós colocamos nessa noite, Pai, Senhor, todas as mulheres, Pai, que se encontram aqui, Senhor Jesus, na Tua casa nessa noite, Pai, mas Senhor também, Senhor Jesus, mulheres que não puderam estar aqui, Pai, mulheres, Senhor Jesus, que quem sabe, Pai, nem Te conhecem, Senhor Jesus, mas hoje, Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e clamamos, Pai, intercedemos por essas mulheres, Pai. E Senhor Jesus, que a cada mulher que se encontra aqui, Pai, Senhor Jesus, mãe de família, Pai, Senhor Jesus, mães que são mães e pais, mães, Senhor Jesus, que têm se sacrificado muito tempo, Pai, pelos seus filhos, Pai, que o Senhor, que a honra, a bênção do Senhor venha estar sobre essas mulheres, em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Jesus, pela vida das mulheres, Pai. Senhor Jesus, porque, Senhor, muitas mulheres, Pai, Senhor Jesus, tem impactado vidas de homens e famílias, Pai. E creio, Senhor Jesus, que assim, Senhor Jesus, como a minha vida foi, Senhor Jesus, impactada por a vida de mulheres, Pai querido, eu creio que muitas vidas aqui também foram, Pai. Que o Senhor venha dar a força que elas precisam, venha dar entendimento, discernimento, Pai querido, que elas precisam, a força, a garra, Senhor Jesus, que essas mulheres precisam, em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por esse culto, Pai, por tudo que o Senhor tem sido, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.
E irmãos, no mundo espiritual há algo muito. Nós que somos espirituais, no mundo espiritual há algo muito forte. E Satanás ele tem se levantado mais e mais contra as mulheres, né? Porque ele sabe que uma mulher posicionada dentro de um lar, ela muda uma família, ela muda a vida de pessoas, ela restaura filho que está nas drogas, ela restaura o marido que às vezes está na bebedeira. Uma mulher posicionada, ela faz um estrago no inferno. E Satanás, ele sempre tem as artimanhas, e a gente tem percebido, provavelmente vocês também, um levante do inimigo, tentando ceifar a vida de mulheres. O meu tio trabalha na delegacia de mulheres Curitiba, ele é adjunto da delegacia lá. E ontem à noite, eu conversando com ele, madrugada, e ele falou assim: ó, não sei o que está acontecendo. A delegacia está uma loucura aqui de atendimento. Muitos atendimentos. De fatalidades e coisas contra mulheres. E ele só cuida desses assuntos lá. E ele falou: não sei o que está acontecendo. E na hora que ele falou, eu comecei a orar e comecei a clamar ao Senhor, porque a gente entende que Satanás ele tem um levante. É um levante, né? Situações contra as mulheres. Mas em todos os momentos que você esteja orando, quem sabe às vezes com uma pouca força, que você possa orar por uma mulher, por outra mulher e por outra mulher que precisa muitas vezes da sua oração, em nome de Jesus, amém? Então vamos permanecer em oração. E quero agradecer a todas as mulheres, e que vocês continuem sendo as guerreiras que vocês são. Vocês podem muito mais do que vocês imaginam ou que vocês pensam. Meu Deus é poderoso para te dar força, entendimento e ajuda que vocês precisam. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Tem algum recado, pastor? Não? Amém. Coloca sua mão na poção de receber. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus repouso sobre a vida de cada um de vós, e que todos digam amém. Viva Cristo. Uma salva de palmas para Deus, amém? Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. E vamos tomar um cafezinho ali antes de